Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de uma vez por todas com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Para quem ainda não me conhece, está chegando agora, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento definitivo da candidíase. E o tema de hoje é como a candidíase está relacionada à alimentação. Então, gente, essa foi a pergunta que eu recebi, uma das perguntas que eu recebi na última caixinha que eu abri, que a pessoa colocou, o problema da candidíase pode estar relacionado à alimentação em que sentido? Então, gente, eu sei, tá? Eu tenho total consciência, porque também foi assim comigo, mesmo eu sendo profissional da saúde. Então, eu sei que pode parecer estranho a primeira vez que você escuta isso, candidíase tem a ver com alimentação, que a alimentação piora ou melhora a candidíase, coisas nesse sentido, né? Então, quando você escuta isso a primeira vez, é estranho. Soa estranho pra gente, porque como assim? Como assim a candidíase tem a ver com alimentação? Se o problema é na pepeca. Como assim tem a ver com alimentação se o negócio está lá na região íntima? Não tem nada a ver, nada a ver com comida. Então, gente, hoje eu estou aqui, né, para explicar para vocês que a questão dos sintomas vaginais são apenas a ponta do iceberg de todos os sintomas que a candidíase provoca aí no corpo. Então, vamos lá. Vou explicar por que os sintomas vaginais são um pedacinho muito pequenininho do problema. Apesar de que, é claro, eu entendo, porque eu já passei por isso, eu já sofri com candidíase por mais de 10 anos da minha vida, graças a Deus, graças à ciência também, né? A estudo, a entender o que acontece, eu consegui acabar de uma vez por todas com a candidíase. Eu estou livre disso há mais de 6 anos já. Então, por que eu falo sempre isso para vocês? Os sintomas vaginais, apesar de serem um dos maiores incômodos para nós mulheres, eles são um pedaço muito pequenininho do problema, de tudo que está acontecendo no corpo, porque a origem da candidíase não é vaginal. Não é ali que acontece o problema. Não é ali na região vaginal que acontece ali que o fungo cresce demais e dá problema ali, você cuida dali, pronto, acabou. Não é. A origem da candidíase está lá no intestino. Por que está lá no intestino? Porque, primeiro, os fungos que já fazem parte da gente, tá? Não vem de fora. Você não pegou do seu parceiro, você não pegou na piscina, tá? Você não pegou em nenhum tipo de contato externo. É um fungo, o fungo cândida faz parte da gente. Cândida e outros, né, tipos de fungos também, outras espécies também. Mas fungos do gênero cândida, eles estão mais presentes aí na gente. E quando eles crescem demais, são os fungos que provocam mais problema. Então, tá ali no intestino, tudo junto, tudo misturado, né? O que a gente chama de microbiota. O que é isso? É o conjunto lá de bactérias boas, algumas não tão boas assim, vírus protozoários, fungos, tudo ali junto. Só que quando está equilibrado, tem muito mais bactéria boa, cuidando de tudo, do que esses outros micro-organismos aí que podem provocar problema. Mas estão lá também. E quando acontece um desequilíbrio nessa microbiota, a gente chama de desbiose. O que é essa desbiose? É quando vai desequilibrar. As bactérias boas, elas vão começar a morrer, vão ficar numa quantidade menor, vão ficar numa variedade menor. Por exemplo, sei lá, né? Ao invés de ter 200 tipos diferentes de bactéria, vai ter ali 50. Vai fazer falta. Ou às vezes deveria ter ali, né? Muitos e muitos trilhões ali das bactérias boas, reduz um pouco essa quantidade. Aí facilita, né? Vai ficando menos espaço, vai abrindo mais espaço ali sem bactérias boas, e as bactérias ruins conseguem crescer mais, os fungos começam a crescer mais. Então, quando acontece esse desequilíbrio no nosso intestino, que a gente chama de desbiose, facilita demais o supercrescimento de fungos. Fungos da nossa própria microbiota, eles já estão ali. Quando acontece o desequilíbrio, eles simplesmente conseguem crescer mais do que o normal. E com esse crescimento, começa a acontecer um monte de problemas. Eles começam a trazer vários sintomas para a gente. Inclusive, a candidíase, que a gente conhece como vaginal. Porque aqui eu trato a candidíase como todo esse excesso de fungo cândido aí no nosso corpo. A candidíase vaginal, que as pessoas conhecem, são um pedacinho de nada do problema.
Então, os sintomas vaginais da candidíase, eles vão acontecer depois que já tiver acontecido tudo isso no seu intestino. Então, se você está com candidíase, está ali com sintomas vaginais ativos, né, há muito tempo atrapalhando aí na sua vida, pode ter certeza. Você está com candidíase no intestino, você está com esse excesso de fungos lá no seu intestino, provocando muito mais problema do que você imagina. E o que a alimentação tem a ver com tudo isso, Roberta? Tudo. Se começa lá no intestino, se a origem da candidíase está lá nessa desbiose, lá no intestino, a alimentação tem tudo a ver. Onde que o alimento chega? Onde que o alimento passa ali no nosso corpo? No intestino. Então, tem tudo a ver. Por quê? Porque a alimentação inadequada, ela é um dos principais causadores de desbiose. É claro, tem outras coisas que podem provocar uma desbiose, né, ou contribuir para a desbiose. Sim, por exemplo, o uso de alguns medicamentos afeta demais essa microbiota, nesse conjunto aí de bactérias boas. Então, tem algumas questões, algumas coisas que podem sim também estar contribuindo para essa desbiose. Mas entre os principais fatores, assim, o principal fator causador de desbiose na população em geral é a alimentação, são os alimentos inadequados. Por que esses alimentos vão provocar desbiose? Aí vai depender, cada um vai ter uma especificidade diferente. Então, alguns alimentos, eles vão servir, né, vão ter aí um fator de agressão para as bactérias boas. Então, alguns alimentos vão ser tóxicos para as bactérias boas, vão matando aos poucos essas bactérias. Outros alimentos, por exemplo, vão ser uma agressão não necessariamente para as bactérias, mas vão ser uma agressão para as células do intestino. Então, vão afetar as próprias células, o revestimento do intestino. Outros alimentos, não vão agredir as bactérias, também não vão agredir a parede do intestino, mas vão funcionar como uma fonte de alimento mais fácil para os fungos que já estão ali. Então, imagina quando você junta tudo isso, você está colocando ali dentro do seu corpo, ali no seu organismo, todos os dias, alimentos que vão matar bactérias boas, que vão agredir as células do intestino, e ainda junto com alimentos que vão funcionar como uma fonte de energia muito fácil para os fungos utilizarem. Você está contribuindo com isso. Você está contribuindo com a desbiose, favorecendo o crescimento de fungos. Por exemplo, aqui nessa, para não ficar uma coisa muito solta aí para vocês, os conservantes. Os conservantes desses alimentos industrializados. Então, às vezes você pega ali um alimento, né, você compra lá no supermercado, você vai olhar a composição dele. Tem lá, gente, um monte de conservante. Por quê? Porque ele precisa ficar ali na prateleira sem estragar. Então, às vezes você vê lá uns alimentos com a validade de 1 ano, mais. Então, como que ele vai durar tanto tempo assim? Ele precisa ter conservantes, ele precisa ter ali substâncias que vão matar os micro-organismos. E se está ali naquele alimento uma substância que é um tipo de antibiótico, né? E ele mata bactérias, ele mata micro-organismos, não deixa crescer. Então, se ele está ali funcionando para matar os micro-organismos, as bactérias que podem, por um acaso, entrar em contato com aquele alimento, ou ter entrado em contato na hora que estava produzindo, ele também vai ter ação contra as bactérias que estão lá no intestino. Ele não vai perder a ação dele porque você comeu. Então, vai estar também matando bactérias do seu próprio intestino, né? Os conservantes. Outra questão também, que também vai estar contribuindo para isso, o excesso de açúcar. Alimentos com excesso de açúcar. Você também, vai estar necessariamente matando bactéria boa? Depende do que mais tem nesse alimento, mas se é um alimento com excesso de açúcar, você está entregando uma fonte de energia muito fácil dos fungos utilizarem. Você está contribuindo também para essa desbiose, você está facilitando o crescimento. Então, gente, quando eu falo, né, que a alimentação tem tudo a ver com a candidíase, porque tem essa questão, tá? Tudo que você
se alimenta, tudo que você coloca, ingere, coloca aí para dentro do seu organismo, vai passar ali pelo intestino. Vai chegar ali de alguma forma. E isso pode contribuir para a sua saúde, isso pode contribuir para manter seu corpo saudável e equilibrado, mas também pode contribuir para desequilibrar, pouco a pouco, dia após dia, até chegar em um certo ponto em que o desequilíbrio ficou tão grande que os fungos já conseguiram crescer tanto, que já começou a te dar tanto problema, já começou a causar tanto sintoma, e você acaba percebendo também os sintomas vaginais, tá? Ah, Roberta, mas como que sai lá do intestino e vai para a pepeca? Vai sim, tá? Por dois motivos. Tem a questão que os próprios fungos conseguem se translocar, que a gente fala, é um tipo de movimentação que eles conseguem fazer dentro do organismo, que eles conseguem sair ali do intestino e parar em outros locais, tá? Então, eles conseguem se translocar para vários locais, inclusive para o canal vaginal. Também pode acontecer de nós temos microbiota, esse conjunto aí em equilíbrio de micro-organismos em todo o nosso corpo. Então, no canal vaginal também tem a microbiota vaginal. E pode ser que também tenha algum fungo ali naquela microbiota, que quando ela vai entrar em desequilíbrio, por quê? Porque todo o nosso corpo é interligado. Então, se está acontecendo um desequilíbrio na microbiota intestinal, está acontecendo uma desbiose intestinal, todas as outras microbiotas aí do seu corpo, né? Todas as outras mucosas ali, elas também vão sofrer impactos. Vão sofrer impactos e também vão se desequilibrar. Então, às vezes também, fungos que já estariam presentes ali, né, em uma quantidade menor, muito pequenininha também, vão ter esse ambiente alterado e vão conseguir crescer também no canal vaginal, vão conseguir crescer no ouvido, vão conseguir crescer na boca, vão conseguir crescer na pele, tá? Então, tudo isso porque começou, né, com aquela origem intestinal, com essa desbiose intestinal. Tá certo, gente? Mas também preciso muito deixar claro para vocês que, da mesma forma que a alimentação inadequada é a principal causadora do problema da candidíase, uma alimentação adequada e específica é a base do tratamento que realmente consegue tratar a verdadeira causa da candidíase. Então, o alimento é o principal causador, mas é através do alimento que você também vai acabar com esse problema. Mas não é qualquer alimento, tá, gente? Não adianta agora, depois que já está instalado o quadro de candidíase, você já está com esse desequilíbrio enorme, gigantesco acontecendo no seu corpo. Não adianta agora, então vou começar a comer saudável, vou começar a seguir uma dieta saudável, né? Vou me alimentar assim, procurar o que é saudável para mim e vou acabar com a candidíase. Não é assim, tá? Infelizmente, não é assim. Porque você pode até piorar a situação. Uma alimentação saudável, ela funciona para manter a sua saúde, uma alimentação saudável em geral. Mas quando você já está com esse desequilíbrio todo acontecendo, você precisa de uma coisa muito mais específica. Você precisa resolver esse problema primeiro, para depois seu organismo conseguir se reconstruir da maneira adequada. E isso não é simplesmente começar a se alimentar saudável, tá? Quando seu organismo já está nesse nível de desbiose, já está nesse nível de crescimento de fungos, você precisa de uma estratégia alimentar específica, que tem fases diferentes, cada uma dessas fases com cuidados diferentes, cuidados específicos, e claro, precisa de acompanhamento também, para entender a sua evolução, para você entender como que o seu corpo está reagindo, para ter esse passo a passo, para seguir esse passo a passo com você, para não errar, tá certo? Então, gente, quando eu estou falando aqui para vocês essa questão da alimentação, primeiro, não é para criar um pânico em vocês, mas eu preciso trazer informações verdadeiras, confiáveis, científicas, para vocês entenderem o que está acontecendo. E também, eu não quero que vocês fiquem desesperados,
tá? Mas você precisa de um tratamento específico. Então, não é simplesmente começar a comer saudável, buscar uma dieta aqui, outra ali na internet, procurar alimentos saudáveis e vai e usa, porque é diferente, tá? O seu organismo está numa situação em que ele precisa de um cuidado especial. Ele precisa de um tratamento de choque, por assim dizer, como se fosse uma parede que está ali com infiltração e tal. Então, você simplesmente vai passar uma pinturinha, ele não dá. Você tem que derrubar a parede inteira para construir de novo tudo certinho, bonitinho. Aí sim, depois você pode pintar, você pode pendurar quadro. Tudo isso é mais ou menos isso que a gente precisa fazer no nosso organismo. Tá certo, gente? Então, Roberta, mas meu Deus, agora você me deixou desesperada, né? Porque o que eu faço então, gente? Olha, para você acabar de verdade com a candidíase, você precisa desse tratamento específico, um passo a passo certinho, 3 fases diferentes, acompanhamento, tudo isso. Mas eu já trouxe aqui para você, né, um pequeno passo, um pequenininho que você já pode começar, né, pelo menos para não deixar a sua situação piorar cada vez mais, para, né, diminuir um pouco essa bola de neve que está virando a candidíase aí. Então, gente, uma coisa que você já pode começar a fazer para ajudar o seu organismo, o seu intestino a sofrer um pouco menos de agressão é reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. O que é isso, Roberta? Ultraprocessados? São esses alimentos industrializados, super industrializados, sabe? Esses biscoitos recheados, esses sucos de caixinha, esses alimentos cheios de conservante, cheios de corante, que você pega a lista de ingredientes ali, você quase não conhece a maioria que está ali. Né? O que você conhece de verdade que parece com algum tipo de comida é muito pouquinho perto de tudo que tem lá. Então, esses são os alimentos ultraprocessados. Então, o que você vai fazer então? Você vai priorizar alimentos naturais. Então, os alimentos naturais, eles vão entregar para o seu corpo mais nutrientes, sem dúvida. Os alimentos naturais, eles têm fibras, eles têm fitoquímicos, eles têm muitas coisas que vão funcionar para ajudar as suas bactérias boas a se alimentarem, tá? Então, eles vão agredir muito menos o seu intestino, vão agredir muito menos o seu organismo como um todo e também vão ajudar as suas bactérias boas a ter uma fonte de alimentos melhores, tá bom? Então, você já consegue, pelo menos, não deixar esse processo progredir tão rapidamente, igual está acontecendo agora. Você vai, né, dar uma freada aí na piora, tá? Então, isso você já consegue fazer de uma vez, tá certo, gente? Então, deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês, as dúvidas de vocês, porque eu deixo para depois suas perguntas para eu não me perder, tá, gente? Que eu trago aqui um monte de informações para vocês. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando aqui no Instagram. Ah, a Bianca, maravilhosa. A Bianca já está ligada aqui, ó, ela já tinha colocado, porque o problema em si não é da pepeca, e sim vem de dentro, até que se prolifere e atinge a pepeca. Exatamente, Bianca. Bianca já está esperta, já está acompanhando aqui. Eu lembro do seu nome. Fabrícia, bom dia. O que mais vocês estão colocando de dúvidas aqui? Cate está se tratando e está se curando apenas com a alimentação. Cate, maravilhoso, maravilhoso. E é isso, tá? Quando você faz a uma estratégia, você segue um tratamento que é uma estratégia alimentar específica para isso, com acompanhamento correto. Quando você faz, segue o passo a passo do que precisa ser feito, né? Respeitando cada fase do tratamento, porque tem fases diferentes, né? Acompanhando a evolução do seu organismo, entregando o que o seu corpo está precisando em cada momento do tratamento. Sim, é isso que acontece. É isso que acontece mesmo, Kate. A Bianca está perguntando por que o leite vegetal pode ser consumido. Porque é vegetal, né? Ele é uma origem vegetal, assim como você comeria o vegetal, você está consumindo o leite vegetal, tá? Ele é diferente do leite de origem animal, do leite de vaca, a composição dele.
O leite de vaca, ele tem proteínas de digestão muito difícil, com potencial inflamatório maior. Imagina, né? Olha todo o desequilíbrio que está acontecendo no seu corpo nesse momento, quando você está com candidíase. E como que o seu corpo vai conseguir lidar com isso? A digestão já não está boa. A digestão já está prejudicada. Então, essas proteínas já têm uma digestão difícil para todo ser humano. Só que quando o seu corpo está saudável, é difícil, mas é possível. Quando não está, quando está desequilibrado, é difícil, muito difícil, praticamente impossível. Então, vai ficar sobrando essas proteínas mal digeridas no seu intestino, que elas vão servir tanto como uma agressão para o seu organismo, uma agressão para as células intestinais, vão servir também como uma fonte de alimentos para os fungos, né? Várias outras coisas, como uma fonte de sensibilização para o seu sistema imune, tá? Então, as proteínas do leite de vaca, do leite animal. Mas o leite vegetal não vai ter essas questões. As proteínas que estão ali presentes, os compostos em geral que estão ali presentes, eles são muito mais facilmente digeridos, utilizados pelo nosso organismo, tá certo? É claro, vai depender de qual leite vegetal também, porque, por exemplo, um leite de soja, ele também tem proteínas de digestão difícil, também tem proteínas com potencial alergênico, que a gente fala, maior, né? Um potencial alergênico quer dizer que tem um potencial de sensibilizar o seu corpo, potencial maior, né? Uma chance maior de sensibilizar o seu corpo e levar a algum tipo de reação alérgica, tá? Lembrando, tá, gente, reação alérgica não é só reação imediata. Tem reações alérgicas que vão acontecendo de pouco em pouco aí dentro do seu organismo e você às vezes não está nem percebendo. Você só vai ver depois de muito tempo o resultado acontecer. A Isa está perguntando se o fio do DIU hormonal pode ser um foco para candidíase. E a Jéssica está perguntando também se o DIU de cobre pode causar candidíase. Gente, o DIU não causa a candidíase, mas ele pode funcionar como um gatilho, como um facilitador, quando o seu organismo já está com esse desequilíbrio, tá certo? Mas ele sozinho não vai provocar esse desequilíbrio todo e causar a candidíase. Então, a questão do DIU hormonal, vamos lá, né, que são coisas diferentes. A questão do DIU hormonal, a influência dele não vai ser nem necessariamente o fio dele, não. É a presença do fio do DIU, não. Principalmente a questão hormonal. A questão hormonal vai estar funcionando como um gatilho facilitador para o crescimento dos fungos, tá? Que já estão mais crescidos, já estão num ambiente mais favorável. Vai estar simplesmente a questão hormonal, tanto de um DIU hormonal quanto de um anticoncepcional hormonal, vai funcionar como um gatilho facilitador do crescimento dos fungos. Não vai causar a candidíase, mas vai facilitar quando esse ambiente do seu corpo já está favorável para esse crescimento, já tem uma quantidade maior de fungos ali também, tá? Em relação ao DIU de cobre, aí não é a questão hormonal, mas aí sim, pode ser a própria presença ali do DIU, o cobre em si, que vai sendo liberado ali aos pouquinhos no seu organismo, também isso pode acabar deixando o ambiente meio alterado e favorecendo um pouco mais o crescimento de fungos ali, tá certo? Mas, como eu falei, aí é a mesma questão, independente de qual tipo de DIU que for. Não vai causar a candidíase, mas pode funcionar como um gatilho, como um facilitador, que vai estar contribuindo para aquele ambiente ali ficar ainda mais favorável para o crescimento dos fungos. E quando você está tratando a candidíase lá na verdadeira causa do problema, você está tratando o seu intestino do jeito certo, você está fazendo o tratamento que vai lá na raiz do problema, não tem necessidade de você tirar o seu DIU, não tem necessidade de você parar de tomar o seu anticoncepcional. Quando você trata da maneira correta, essas influências aí vão ser muito pequenas, não vão ser suficientes para inviabilizar o seu tratamento, para inviabilizar o seu resultado, tá? A Janiele está perguntando aqui, ó, tá falando, né? É uma pergunta, é um comentário. Tenho 16 anos de idade, já sofro com isso. Então, Janiele, em qualquer idade pode acontecer candidíase. Qualquer idade. Lembra que o principal fator é a alimentação? A candidíase não é sexualmente transmissível, sabe? A candidíase não acontece só em pessoas mais velhas. A candidíase, ela pode acontecer desde pequenininho, desde bebês. Hoje em dia, é cada vez mais comum você encontrar criancinhas pequenininhas, que já estão aí com excesso de fungos no corpo. É claro, às vezes, em crianças,
mesmo sendo meninas, como não tem uma influência hormonal, é mais raro você encontrar corrimento, coceira, né, sintomas vaginais, porque tem menos essa questão hormonal, não tem essa influência hormonal ainda intensificando os sintomas aí nesse local, nessa região íntima. Mas tem várias outras coisas acontecendo, assim, que o corpo está gritando que está com excesso de fungos. Então já está assim, o intestino tomado de fungos, às vezes tem muitas infecções de repetição, né? Muita rinite, sinusite, alergias, coceiras pelo corpo, muita caspa, muito sapinho, muita afta, às vezes manchas na pele, né? Às vezes tem muita frieira, tá? Micoses assim de pele, micoses em geral. Então, se tem muita coisa acontecendo, o corpo está mostrando que está com esse excesso de fungos, mas a maioria das pessoas não sabem, né? Inclusive a maioria dos profissionais também tem muita dificuldade em identificar isso aí. Mas pode acontecer em qualquer idade, desde bebê, criancinha, pequenininha, adolescente, adulto, idoso, homem ou mulher, né? Ser humano. Sendo ser humano, pode sim acontecer candidíase e está cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Por quê? Lembra o papel da alimentação na candidíase, né, nesse desequilíbrio que vai acontecendo, que vai levar a esse crescimento de fungo? Então, como que é a nossa alimentação hoje em dia, gente? Para e pensa um pouquinho, como que é a nossa alimentação hoje em dia? O que a gente dá para as crianças? Então, Geniele, você novinha aí, com 16 anos, já está sofrendo com isso? Então, imagina o quanto de antibiótico você talvez já tomou quando você era pequenininha, né? Criança aí com dor de garganta, dor de ouvido, e vai. Aí tem uma alergia, aí toma um corticoide, e vai indo. Aí, vou levar o lanchinho para a escola, leva o todinho, danoninho, suquinho de caixinha, biscoito recheado, chips, iogurte, e vai. E vai todos os dias isso, o seu organismo vai fatalmente cair numa desbiose, vai fatalmente se desequilibrar, desenvolver uma desbiose, da desbiose facilitar o crescimento de fungos, e vai, tá? Então, realmente, infelizmente, é muito comum, já novinhos hoje em dia, as pessoas desenvolverem candidíase, síndrome fúngica. Você conseguir acabar de uma vez por todas, né, conhecer o tratamento que realmente funciona para tratar essa verdadeira causa da candidíase. Continua aqui, continua acompanhando os meus conteúdos, me segue, aproveita, compartilha, tá? Compartilha com uma amiga, vamos espalhar isso aí, que, como eu falei, tá cada vez mais comum, cada vez mais cedo, né? Crianças aí com candidíase, crianças com síndrome fúngica, com excesso de fungos aí pelo corpo, né? Não só crianças, adultos também, né? Independente se é homem, se é mulher. Então, essa ideia de que candidíase é corrimento, coceira, ardência vaginal, dor na relação, aquele corrimento branco, aquele incômodo, isso aí é de uma amplitude tão pequenininha, é uma ideia tão reduzida do que é a candidíase, que é assustador. Porque se você fica pensando só na questão dos sintomas vaginais, primeiro que você vai achar que só mulher vai ter candidíase. E não é. Segundo, você sendo mulher, estando ali com todos esses sintomas vaginais, você vai tender a tratar os sintomas vaginais, né? Não só você, mas você vai acabar procurando um profissional que, na grandíssima maioria das vezes, vai focar no tratamento dos sintomas locais ali vaginais também. Nem sabe, nem entende ainda, nem se atualizou o suficiente ainda para entender que a origem, né, tá lá no intestino e que precisa tratar lá, e não só que precisa, mas como tratar da maneira correta também. Então, eu preciso trazer essas informações para vocês, até mesmo para em algum momento que você precisar procurar uma ajuda profissional para se tratar da candidíase, você entender, caramba, olha, nossa, a pessoa está tratando só sintoma vaginal, meu Deus, isso não vai dar certo. Não é assim. Então, eu preciso trazer essa consciência, tá? Preciso trazer essa consciência para vocês, tá certo? A Rosineide está perguntando aqui se depois do tratamento, né,
que eu passo, a gente pode comer o que você cortou no tratamento. Então, Rosineide, como eu falo para vocês, né? O tratamento tem 3 fases. Na primeira fase, tem coisa que precisa ficar de fora, nessa fase, e tem muito mais coisa para você acrescentar, para você incluir, para você colocar no lugar. Não é simplesmente tirar. Você tira uma coisa, mas tem ali dezenas de substituições possíveis para aquela coisa, para o seu corpo não sentir falta, porque o seu corpo precisa dos nutrientes para se regenerar. Não tem como regenerar só tirando coisa, né? Então, algumas coisas que precisam ficar de fora no primeiro momento, na primeira fase do tratamento. Depois, nas fases seguintes, né, na segunda e na terceira fase, você vai entender, né, você precisa testar essas coisas da maneira correta e entender o que o seu corpo aceita bem ou não, tá? Mas a grande maioria das coisas você vai poder voltar a consumir sem problema, tá certo? A grande maioria das coisas. Por que eu falo a grande maioria e não tudo? Porque às vezes durante esse processo, quando você tira, você limpa tudo aí, você regenera, recupera o seu organismo como um todo. Você pode descobrir nesse processo, depois que já está tudo funcionando bem, o seu corpo, ele não vai falar com você. Ele vai gritar, ele vai berrar, ele vai espernear. E quando está tudo desequilibrado, às vezes você consome algum alimento que o seu corpo não tolera bem, não consegue digerir bem, ou alguma coisa nesse sentido, você não vai nem perceber. Já está tudo tão desequilibrado, já tem tanto sintoma acontecendo, já tem tanta coisa acontecendo aí, agredindo o seu corpo, que um sintoma a mais, um a menos, não faz a menor diferença. Você não consegue perceber. Mas quando você recupera completamente o seu organismo, recupera todo o funcionamento, tá tudo bem, tudo funcionando em equilíbrio maravilhosamente, e você consome um alimento que o seu corpo não consegue digerir direito, tem qualquer tipo de sensibilidade a ele, ele vai gritar, espernear e berrar para você. Você vai sentir, se você consumir um alimento que o seu corpo não aceita bem, você vai sentir. Então, pode ser que nesse processo, quando você regenerou, recuperou o seu corpo, você comece a entender que pode ter algum alimento que o seu corpo não aceita muito bem. Tá? Isso pode acontecer com algumas pessoas. Mas, a grande maioria, você vai voltar a consumir, não vai sentir nada, vai estar tudo certo, tudo ok, e pronto, tá? Mas tem o jeito certo de fazer isso para não desequilibrar o seu organismo todo novamente, tá certo? Quem está chegando agora, pode assistir depois lá no YouTube, tá? Meu YouTube é Roberta Bose, igual é aqui no Instagram, em todas as redes sociais é Roberta Bose, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido a questão da alimentação, mas, ao mesmo tempo, não se desesperem. Tá certo, gente? Porque tem jeito sim, candidíase tem jeito sim, tem cura, desde que a gente faça o tratamento correto, desde que a gente trate a verdadeira causa, que não está na pepeca, não está na região íntima. A verdadeira causa está lá no intestino, e para você tratar da maneira correta, a base tem que ser a alimentação. Uma estratégia alimentar correta, adequada, com as fases certinhas definidas, acompanhamento, passo a passo bem certinho, para você entregar para o seu corpo o que ele precisa em cada momento dessa recuperação. Tá certo? Então, meninas, olha, grandíssimo beijo para vocês. Deixa eu só olhar aqui nas outras páginas, se não tem os comentários. Não, tá tudo certo. Olha, consegui responder tudo que vocês me perguntaram hoje, gente. Não ficou nada para trás. Mas, lembrando, estou sempre aqui com conteúdos para vocês, porque é a minha missão de vida mesmo, porque eu já passei por isso, eu sei como é ruim. Então, eu estou aqui para te ajudar a acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Tá certo, meninas? Então, olha, beijo enorme e fiquem com Deus.